E o que a psicóloga diz, separado então, isso vai acontecer, desfazer por completo a imagem do outro cônjuge, denegrindo-a, trazendo uma má imagem, mas de alienar significa isolar, tirar. Não é um simples traço de negação parental. E aí essa magistrada, com base nesse parecer psicológico, conclui que havia alienação parental e caça a guarda entregando ao pai. Não leva em consideração que o pai já tinha histórico de violência contra a atual companheira. Não leva em consideração que o pai apresentava traços de psicopatia. Volto a repetir, repito novamente. Eu já repeti umas 2 vezes, coincidentemente, o pai, um alto funcionário da Justiça Carioca, a juíza carioca, determina essa guarda e proíbe a mãe de ver a filha durante um período, salvo engano, de 40 dias, que era para afastar da alienação, a alienação que não era estabelecida no laudo. Falava-se em meros traços de negação parental. E que, na pior das hipóteses, deveria haver um período de adaptação. Eu quero com isso mostrar como é danoso o desconhecimento do partido aplicador da lei do que tem do lado lá, do lado da psicologia. E aí o que vai acontecer? A mãe dessa criança, alguns dias depois, recebe uma ligação que ela está internada. Uma menina falece. E aí os fatos vêm à tona. Quando ela começou a convulsionar, o pai amarrou essa criança e deixou no colchão do chão para levar mais tarde para o hospital. Saiu com as 2 filhas do casamento e precisavam ir a uma sessão de teatro, de cinema, uma coisa que tinha na escola. E a garotinha, como estava convulsionando, para não se machucar, deixou amarrada. Conta uma babá que aparece como testemunha depois, e ao chegar lá encontrou ela já praticamente desfalecida, mas ainda convulsionando, e suja de fezes, de vômito, e aí desamarra. Quando o pai volta, vai levar ela ao hospital, essa criança morre. Essa criança morre, e se diz ainda responsabilizar as psicólogas que deram o laudo, alegando uma magistrada que não sofreu, que eu saiba, punição nenhuma. Mas alegando, foi a psicóloga que disse. Tive a oportunidade já de requerer um laudo sobre o caso de alegado estupro. O pai era acusado por 2 filhas, 15 e 14 anos de idade, de as haver estuprado. Pai separado da mãe, filhas de casal separado, histórico de alienação parental mesmo muito grande por parte da mãe. Traços, estou sofrendo, sabe pior que eu, mas traços edipianos em relação a uma das deficiências muito grande. A família encontra que esse pai foi preso imediatamente. Na hora que as filhas disseram que foram estupradas pelo pai, ele foi imediatamente preso. Diziam elas que foram estupradas com estupro real, concreto, mediante penetração. Mediante coito. Muito normal. E veja bem, preso esse pai, a família encontra que uma das filhas amassado umas folhas de diário e traz para mim essas folhas. Quando traz para mim essas folhas, eu observo que havia muita coisa tipo, ele agora está namorando com outra perua. Se ele não for meu da filha, não vai ser de mais ninguém. Aí mais adiante, ele me abandonou, não tem direito de arrumar outra pessoa, eu tenho que ser a mulher da vida dele. Diário. Levei ao juiz e observei que o laudo pericial, o auto de exame de corpo de delito, não era conclusivo. E aí pedimos, ratificamos a necessidade de um novo laudo. O novo laudo traz o seguinte: uma filha não apresenta virgindade. A mais nova é virgem e não tem nem complacente. Ou seja, nunca praticar sexo. E ela disse que praticara sexo com tudo. Bom, eu peço, aí ela volta a depor aos prantos, diz ao juiz que o pai nunca tinha feito nada com ela. E ela nunca tinha visto ele fazer nada com a irmã mais velha, que é a adulta.
Mas que a irmã dissera a ela que se ela não confirmasse, ela, irmã, ia para a cadeia. E ela chegou lá e confirmou isso que ele fez com ela também. Eu peço um perfil psicológico da segunda vítima, vítima principal, a que realmente fora desvirginada, e o perfil psicológico de volta no laudo com meia lauda. Um laudo com a quantidade de meia lauda, basicamente dizendo assim, mas tem coisa pior, basicamente dizendo assim, a vítima se apresenta nervosa, o que é característico de vítimas de crime sexual. Exatamente isso, o teste do laudo. E o réu preso. Preso numa cela isolada, porque com fama de estuprador, se fosse para o sistema, era pelo menos estuprado, se não assassinado, degradado. Com o teste do laudo, o magistrado decide exemplarmente, entre aspas, assim: o advogado se resigna com o laudo. Contesta o laudo. Mas este magistrado não é psicólogo e não tem a mínima obrigação de entender psicologia, e condena o réu a 7 anos de reclusão. Recorremos, o tribunal anulou, foi solto, eu já não era advogado. Tem um processo que não demora muito, há uma tendência muito grande de se procurar um outro advogado, sem falar que existem, infelizmente, os maus profissionais de plantão, procurando aqueles processos que estão terminando para se oferecerem até de graça para fazer nome. Olha, esses casos rumorosos gravidam dentro do presídio. Por exemplo, estamos chegando ao fim, esse caso de Galvão, chegando ao fim de uma fase, começando possivelmente outras investigações. Não para advogado do presídio, não defende de graça, porque sabe que o ritmo que vai, uma das pessoas acusadas a qualquer momento pode ser solta. Então entra e diz assim: eu soltei. Não é só, toda a área tem os maus profissionais. O que fiquei muito preocupado é que isso tem sido feito por profissionais jovens, quando deveriam sair, às vezes até pessoas que chegaram a ser meus alunos, não é? Então eu já não era advogado dele quando ele foi solto, mas a apelação foi minha, e o tribunal aceitou, anulou a sentença e determinou um novo laudo. Não acompanhei mais a partir daí. Efetivamente o laudo não resolvia nada, absolutamente nada. Vamos criticar aqui o profissional? Vamos criticar a estrutura. Vocês sabem como é que um laudo de sanidade mental para efeito de imputabilidade é dado hoje, é expedido dentro do sistema prisional do manicômio judiciário? O professor Franco já trabalhou lá numa época diferente. Hoje é dado mediante uma consulta do psiquiatra, sério. Uma consulta. Recordo perfeitamente que esses dias, pesquisando para fazer uma palestra sob inspiração aqui do meu médico, o professor Franco Bezerra, sobre o psicopata, eu ia além, estudando sobre doença mental, dizia um dos autores: o doente mental não é como um indivíduo que tem uma medicina, que você vai, através da ultrassom, você constata. O doente mental, a sua doença, está dependente do cérebro, mas fora do cérebro, está na mente. E a mente, a gente ainda não descobriu um raio-x dentro de uma ultrassom que fotografa perfeitamente a mente. Existem critérios inúmeros para se estabelecer o que é doença mental, e todos eles relativos. Hoje, no sistema alagoano, uma consulta com quem tem uma bola de cristal, o cidadão se vê obrigado a dar um laudo. O que é que acontece? Ele correu isso. Se tiver dúvida, disse aí de que é imputado. Eu não tiro a razão. Foge-se. Foge-se porque qualquer erro vai ser responsabilizado depois. Ora, eu costumo, em todas as minhas aulas, em todas as minhas palestras, dar um exemplo da questão da normalidade. Um dos critérios cultural. Um critério cultural, recordo das aulas do professor Franco, quando ele batia muito desse critério. É por isso que, para se estabelecer a sanidade e insanidade mental de alguém, é preciso que se investigue esse cidadão, inclusive no meio em que vive. Os familiares, os conviventes, é preciso tempo. É impossível se estabelecer com precisão um laudo mediante uma consulta, mediante um interrogatório. Então, vejam, eu costumo dar um exemplo muito precisante para mostrar esse critério cultural. Você se dirige à sua igreja evangélica, católica, e lá chegando, o padre ou o pastor vem com os olhos arregalados, olhando para os cantos,
e diz assim a você: fuja, Mário, fuja que os Exus estão chegando para lhe pegar. Primeira coisa que você vai dizer: o padre ou o pastor não está batendo bem na cabeça. E ele correndo e olhando. Foi Iemanjá que me disse ontem: vai embora, corra. Você vai dizer que o padre está doido, primeiro. Por quê? Porque ele não está inserido na norma cultural religiosa, por exemplo, com ele, o padre com ele. Não existe Exu na igreja católica, não existe Exu na igreja evangélica, não é? Então não vai ter, não tem o mal, mas não tem o Exu, não tem a Iemanjá. Quando vê a mesma situação, você viaja para Salvador. Por curiosidade ou por fé, vai conhecer o candomblé. Quando você chega na porta do candomblé, professor Mário, o pai de santo, a mãe de santa sai correndo e diz: fuja, Mário, que o Exu vai lhe pegar. Você tem que correr. Você não vai dizer: está doido? Mas porque nós temos situação de duas pessoas, só que estão inseridas em normas culturais, religiosas diversas. Isso é só um critério. Isso é apenas um critério. Então é importante que se estabeleça que não se tem como, mediante uma consulta, constatado pela santidade, pela imputabilidade na área penal, ou não, pela capacidade na área civil e capacidade nomeado pela lei perito dos peritos, o ser supremo entre todos os seres vivos que estudam para fazerem uma perícia. Ele pode simplesmente rejeitar um laudo psicológico, de criminalística, um laudo elaborado por aquelas pessoas que mais estudam aquela matéria, os experts, que pode simplesmente rejeitar. Graças a Deus tem mudado. Aos poucos se tem debruçado nós da área jurídica pela necessidade, sobre a necessidade da psicologia, para se compreender o ato humano. Eu quis começar mostrando que não é só no direito penal, a psicologia jurídica é importante. Estou vendo aí uma questão de capacidade, uma questão de coação moral para se assinar um contrato. Se anular um contrato por motivo de coação, de influência psicológica de alguém sobre alguém que assinou aquele contrato, você vai precisar anular. Você vai recorrer aonde? Você vai recorrer ao estudo da vontade. E o que é o estudo da vontade? A vontade é manifestada através do comportamento externo. Então você necessariamente vai ter que conhecer a questão comportamental para saber se aquele comportamento foi voluntário ou não, ou pelo menos para ter a noção para investigar. Vamos saber. Adoção por casais ou afetivos. Uma matéria que interessa diretamente a psicologia jurídica. É necessário que haja cuidado de saber se aquele lar está efetivamente montado de forma a não trazer sequelas para o adotado. O adotado não é só da questão afetiva, não. Os casais heterossexuais não é só para o básico preocupante. Mas aqui você precisa ter um cuidado maior, não por discriminação. A orientação sexual é uma orientação sexual igual àquela do heterossexual. Mas você precisa ter cuidado para ver se há a definição de papel naquele casal. Se a definição está perfeita. Nós, juristas, temos capacidade de fazer isso? Não. Nós sabemos, por exemplo, que em determinadas fases o borderline pode se envolver até em aventuras homossexuais e não ter uma estrutura homossexual. Aí depois vem o quê? A ressaca moral, a culpa. Passou a cachaça, passou a barra, passou os beijos de barra mesmo. O borderline extremo, eu estou falando, Então vejam bem, seguindo as aulas do professor Franco, eu gosto muito de mostrar a relatividade das coisas. E como você, para estar inserido na psicologia jurídica, analisando questões do direito, você precisa estar ciente dessa relatividade, beleza relativa. Eu vou mostrar a vocês, e aqueles que eu já mostrei, eu sempre dou esse exemplo, eu peço assim que não respondam. Mas eu quero mostrar essa relatividade a partir da beleza. Aproveitando a questão da adoção de casais homoafetivos, a partir da beleza, dos critérios de beleza. O que é belo para mim
Pode não ser belo para o Wagner, pode não ser belo para o professor Franco. Passa uma garota e eu digo que mulher linda, maravilhosa. E o professor Franco pode dizer mulher feia. Não é? Eu não estou falando em amor ou em simpatia, estou falando em atração física. E esses critérios de beleza, eles variam em tempo e lugar. Eu vou mostrar aqui a vocês como é relativo esses critérios de beleza. Aí eu queria pedir a colaboração das meninas para, assim, mesmo seja casada, noiva, responder uma pergunta sobre beleza. Não é sobre quem você vai escolher para casar e para fazer sexo, é sobre critério de beleza. Eu vou mostrar aqui parte de corpo, de homem e de mulher, e perguntar qual é o mais bonito. Em relação às mulheres, eu já olhei todas as meninas aqui para que não venha de correr algum no meio. As mais magrinhas, as mais cheinhas, todas elas nenhuma tem um padrão que eu vou mostrar. A moça que eu vou mostrar um padrão assim, bem forte, bem exagerado. Eu não mostraria se tivesse alguém dentro do padrão dela. Por exemplo, dois braços. Será que dá para ver nessa? Um braço e um braço, masculino. Dois braços. As meninas. Se alguns meninos também quiserem dizer nada demais achar um braço mais bonito que o outro. Qual desses dois braços é mais bonito para você?